Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Como eu prometi, eu quero compartilhar com vocês uma coisa super legal que aconteceu comigo. Para algumas pessoas eu já transmiti, já falei, mas é uma experiência fantástica quando a gente descobre, depois de uma verdadeira batalha de busca de documentos do nosso antepassado, a gente consegue achar finalmente esse documento. Muitos me conhecem, meu nome é Denise Vespoli. Eu tenho experiência de mais de 15 anos com genealogia, mas mesmo eu levo um sabão às vezes para achar esses fugitivos. E como é a segunda vez que isso acontece comigo, uma vez com um documento de amigo meu e agora com documentos que eu estava procurando, eu acho que eu tenho que compartilhar com vocês algumas dicas. Tomara que possa ajudar alguém. Essas dicas, tomara. Algumas vezes eu tenho esse retorno do pessoal falando: olha, obrigada, eu consegui achar meu antepassado. E eu fico muito feliz com isso, muito, muito, muito feliz. Então, eu quero dar essa dica para vocês. O meu problema estava sendo essa pessoa aqui, ó. O pai do Ângelo Vespoli. Aqui está meu marido, o pai dele, aqui o Ângelo. E eu tinha que encontrar o documento, que o Ângelo nasceu em Campinas, eu tinha que achar o documento do Cosmo. Esse estava sendo o problema. Porque até então, todos os documentos que eu achei dele, do próprio Ângelo e do próprio Cosmo no Brasil, que ele veio para o Brasil, dizia que ele era nascido em Campo Basso, em 1864. Campo Basso, Molice, ok, fiz um Google, descobri, fui lá no Family Search e encontrei a cidade de Campo Basso. Porém, eu procurei em 1864, em 1863, em 1865, 6, enfim, tudo que vocês podem imaginar. E o mais desanimador é que, além de eu não achar o nascimento dele, eu não achei nenhuma família Vespoli. E olha aqui uma dica que eu dou para vocês: não confiem nos índices. Assim como quando vocês mandam para a Comune alguma solicitação de algum documento e eles falam, não, essa pessoa não está aqui, desconfiem sempre, porque eles só buscam por índices e tem muitos livros que não têm índices. Então eu procurei folha a folha, faz muito tempo que eu estou procurando. E como eu também estou buscando cidadania portuguesa pelo lado da minha família, enfim, eu dei uma parada com esse Cosmo, mas isso ficou na minha cabeça. E eu fiquei realmente invocada com essa falta de informação. E aí é a dica que eu vou dar. Lembra-se quando a gente vai fazer pesquisa, a gente vai aqui nessa ficha aqui, ó, recordações, não, em pesquisas. Pesquisas, eu procuro por registros ou por catálogos. Isso eu já ensinei em videoaulas passadas. Então, se alguém não viu, entra no canal, inscreva no canal e dá uma olhadinha como fazer pesquisa com registros e pesquisa por catálogos. Isso eu já tinha tentado de todo jeito em Campo Basso e não achei. Porém, a dica é a seguinte: eu fui aqui, ó, nessa outra parte. Nós temos árvore, pessoas recentes e procurar. E eu fui no procurar. Nesse procurar, eu cliquei. Aqui a gente tem a possibilidade de buscar nomes, sobrenomes e pessoas e datas. Ao invés de eu tentar procurar o nome certinho da pessoa, eu só vim aqui e coloquei Vespoli. Tiro Denise, eu só coloquei Vespoli. E eu não pus masculino nem feminino, eu pus aqui Itália. Eu aceitei o Itália que eles me passam aqui e mandei um procurar. Por quê? Eu quis saber aonde tinha grupos de família Vespoli, qualquer uma localizado aí. Aqui eu vou estar com o meu Cosmo aqui, mas não, ele não estava, ele até aparecia aqui, mas ele aparecia como Campo Basso, porque era a informação que eu tinha. Só que eu comecei a rolar e vi que tinha muitos outros. Genaro Vespoli, Clemente Vespoli, Colúmbia Vespoli, Petronília Vespoli. E olha a cidade que eu vi aqui, ó. Não sei se o nome é certo, porque o meu italiano é péssimo. Machiagodena, Isernia, Molice, Itália. Campo Basso também fica em Molice. Agora, essa Isernia e Machiagodena, eu nunca tinha visto na minha vida. Eu pensei, quem será que são essas pessoas? E eu cliquei e vi as árvores delas, e nessas árvores eu vi muitos nomes que tinham na árvore da minha família. Tinha Ângelos, tinha Pia, tinha Cosme. E eu pensei, puxa, é muito nome parecido. Claro que na Itália
Genaro, Giuseppe, Giovanni, Nicola, é muito comum. Mas eu arrisquei, aí que está a minha dica. Eu arrisquei fazer, vamos ver, essa cidade, Machiagódena, na Isérnia, em Molise, vamos ver a distância que ela fica de Campobasso, que era a informação que eu tinha. Então eu fui lá no Google e coloquei lá distância entre Machiagódena e Campobasso. E olha o que eu recebi. A informação, isso Google, em pesquisa, chute, que ficava apenas a 35 minutos uma cidade da outra. De certa forma, 38 quilômetros é muito perto. E aí, o que eu fiz? Voltei no meu Family Search. Aí sim, eu fui procurar em pesquisas, em catálogos. E em catálogos eu coloquei, falei, vou arriscar essa Machiagódena. Quando eu coloquei Machiagódena, olha o que me aparece. Itália, Campobasso, Machiagódena. Não mais aparece nem Molise e nem Isérnia, mas diz que é Campobasso. Gente, a dica que eu quero dar é o seguinte, a gente nunca sabe exatamente aquela cidade que você tinha como referência em 1800, em 1700, se ela fazia parte ou não de um determinado grupo de cidades. E aí, na hora que eu dei pesquisar, eu realmente vi que essa cidade existia em Campobasso, até então, Machiagódena, e eu vi que tinha um registro civil, eu fui lá nos registros civis de Machiagódena, e aí eu achei os nascimentos de 1865 a 1823 e até menos. Só que tá com aquele detalhe que é a chavinha. Eu tive que ir no CHF para fazer isso. Então, quando a gente fala Mormons não tem nenhum tipo de vantagem em relação a vocês quando aparecem essas chavinhas, porque eu também tive que ir no CHF. E quando eu cheguei lá, gente, que foi que eu encontrei bonitinho? Deixa eu mostrar para vocês aqui. O nascimento do Cosmo. Antes disso, eu procurei, aqui tá muito ruim que eu só dei um print de tela, mas eu achei antes ele na parte de índices, e eu encontrei a tal de Pia, que é a irmã dele, nascida com os mesmos pais dele. Então, aí eu tinha certeza que ele também estaria lá, e realmente eu encontrei. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Novamente, vamos voltar lá no que a gente estava falando aqui. Quando vocês forem procurar, nós temos aqui árvore familiar, né? A primeira parte que aparece do seu Family Search. Procurem nesse procurar aqui, ó. Procurar e coloquem só o sobrenome da sua família. E nesse sobrenome, coloquem o local, Itália, se vocês tiverem uma certeza que é em Verona, tiver certeza, mas clica para ver aonde é que o grupo familiar se encontra na Itália. E às vezes a gente consegue achar, surpreendentemente, pessoas que a gente não imaginava naquela localidade. Então, essa é a minha dica de hoje. Procurem seus antepassados só pelo sobrenome e pelo local de nascimento, sem masculino e feminino. Comecem a ver onde está esse grupo de pessoas. Aconteceu uma vez de um amigo que ele foi lá no CHF e estava desesperado porque ele tinha... E quantos de vocês não têm essa questão? Ah, que o Giuseppe nasceu na Itália. São italianos. Madonna mia, da onde? São italianos de que lugar? E a gente não sabe. E ele tinha um sobrenome da família dele e não tinha a menor ideia de onde é. Quando eu fiz essa coisa de colocar o sobrenome e só Itália e dei o enter, apareceu muitas pessoas com o sobrenome dele na cidade, na localização de Popoli. E eu arrisquei, fui procurar pela data semelhante que teria lá, parecida, apropriada para o nascimento, para o casamento daquele casal, em Popoli. E não é que eu acho? Então, o que eu gostaria de dizer para vocês, arrisquem mais, façam um Google, procurem a distância dessas cidades, vejam no mapa quais cidades que estão no redor daquele local que você acha que ele está e você não encontrou. O meu filho, por exemplo, ele nasceu num hospital em São Bernardo, porque era um hospital melhor na época e que meu plano de saúde cobria. Eu quis ter ele lá. Só que eu nunca nasci em São Bernardo, nunca morei em São Bernardo, nunca estive com nenhum negócio na cidade de São Bernardo, nem eu, nem meu marido, nem nossas famílias.
Se algum dia lá na frente, meus descendentes, meus decanetos, tiverem o interesse de saber e tivessem o documento só civil do meu filho, eles começariam a fazer uma busca por uma cidade que eu nunca tive registro lá, a não ser o nascimento dele. Então, isso também pode ter acontecido. Então, a minha dica é sobrenome e local e dá enter. E boa sorte para vocês. Eu amei achar ele e quero realmente, com essa dica, que vocês consigam achar os seus. Não desanimem. Não faz mal que faz bastante tempo, não faz mal que a gente não sabe onde estão ou deixa de estar, não sei. A gente tem que ter realmente fé, acreditar e peça para eles. Fala, eu quero muito te achar, Biso, me ajuda. Perguntem para as pessoas, mas dá essa buscada. Assim, tire um pouco o foco daquela informação que você tem. Vá pela informação que você não tem. Tenta buscar o grupo familiar onde se encontra, tá bom? Boa sorte e um beijo para vocês.